de última hora. Estou aqui com a doutora Luciene. A doutora Luciene é cirurgia plástica aqui da Clínica Lejado de São Paulo, né? Tem feito muita cirurgia aqui dos nossos pacientes todos. Muito preenchimento também, né? No início com aquele medinho, depois já vai fazendo preenchimento todo mundo, bumbum, celulite, gold, incision, tudo. E você sabe que eu sempre gostei muito de laser, né? As clínicas da Gera, nós sempre tivemos muitos aparelhos nas clínicas, aqueles principais aparelhos de radiofrequência, de infravermelho, associação de radiofrequência com infravermelho, e do K-switch para tatuagem, para lesão pigmentar, do CO2, o CO2 com radiofrequência, que é o CO2 aqui mais potente, 60 watts, né? Que tem o CO2 tracionado, o CO2 com a ponteira de corte, que inclusive o doutor Luciano usa muito, né? Até para cirurgia íntima, com anestesia local. Blefa faz um monte, né? Toda semana várias blefaroplastias com corte a laser, né? E o laser, desde que eu me formei, eu sempre tive muito interesse nos lasers. A gente sempre foi adquirindo os principais lasers, laser só para pelos. E aí o laser é diferente de luz pulsada, é aquela luz que tem baixo comprimento de onda, né? O laser tem um comprimento de onda específico. A gente tem um comprimento de onda e a qualidade daquela onda ali. Aí tem um comprimento de onda só para vazio, um comprimento de onda só para pelos, um comprimento de onda só para tatuagem, um comprimento de onda só para rejuvenescimento. Aí tem outros aparelhos de tecnologias que não é tanto laser assim, de um comprimento de onda, né, com as radiofrequências, o infravermelho, que acaba a gente colocando junto, o ultrassom microfocado, né, que a gente usa bastante, que não é um laser, que não é uma luz, mas que a gente coloca junto na categoria dos lasers. Eu acho que uma as coisa tecnologias, né? que eu acho que a gente tem bastante em comum assim, é a busca pela tecnologia para trazer os bons resultados para os pacientes, com o mínimo de pós-operatório, pós-procedimento, e conseguir entregar esses resultados. Muitas dessas tecnologias que a gente está conversando agora, o ultrassom, os lasers, eles ajudam, na verdade, a tratar a flacidez de pele, que é uma das coisas, um dos grandes incômodos dos nossos pacientes, né? Melhorar a textura de pele, melhorar a flacidez, que infelizmente depois dos 30 anos começa a aparecer, né? Por mais que a gente faça todos esses nossos tratamentos. E aí associando todas essas tecnologias, mais os preenchimentos, mais a toxina, mais eventualmente algum fio de sustentação e por último a cirurgia, né, de uma forma mais invasiva, a gente consegue oferecer o melhor ao paciente, englobando todas essas tecnologias juntos. E nós vamos falar hoje do Body Tight, que a doutora Luciene tem feito muito, que é um laser novo, né? A gente sempre escutou muito falar de laser lipo, no resto do mundo há muitos anos, no Brasil vem engatinhando, e eu acho que de uns 2, 3 anos para cá que começou a se falar muito, né? Aí teve o Renúvio e agora o Body Tight, são duas marcas comerciais mais conhecidas, né, de tecnologias. A gente não vai ficar falando a favor ou contra um, mas aqui a gente tem o Body Tight, que chegou mais recente, né? A doutora Luciene tem feito muito, então eu vou mais funcionar como entrevistador da doutora Luciene, para nos falar um pouquinho mais sobre essa nova tecnologia, quais são as vantagens dela, né, em relação aos demais aparelhos e como ela usa esse aparelho na lipo, né? Então, na verdade, dentro da área estética, essa grande quantidade de tratamentos, a parte da dermatologia já estava muito mais avançada que a cirurgia plástica. Então, assim, usando tecnologias para melhorar os resultados dos pacientes. E na cirurgia plástica, a gente sempre tinha aquele dilema, que as pacientes às vezes tinham pequenos quadros de flacidez e acabava que sempre a gente tinha que resolver com cicatriz. Então, se procuraram várias tecnologias, existe essa tecnologia do Body Tight existe fora do Brasil há mais de 10 anos, então os resultados que a gente está acompanhando são há mais de 10 anos e no Brasil ela está há pelo menos 1 ano e meio. Então, o que acontece? Ela é uma tecnologia para aqueles pacientes que não têm excesso de pele, mas têm flacidez e no caso de uma lipoaspiração ficariam com mais pele ainda sobrando. Então, existem pacientes que querem ter resultados excelentes de cirurgia e só que não podem ter o pós-operatório de 21, 30 dias. Então, para aliar aos nossos resultados, o Body Tight veio nesse sentido. O que é o Body Tight, na verdade? A gente faz as cirurgias nos pacientes, tanto a abdominoplastia quanto a lipoaspiração, e também podemos fazer só o Body Tight para o tratamento da flacidez. Ela é uma tecnologia que por radiofrequência, então ela gera um calor e essa temperatura ela é ajustável nesse aparelho, que é uma das vantagens desse aparelho em relação aos outros. A gente pode ajustar a temperatura para a necessidade do paciente, então ela é uma máquina operador dependente. A gente pode tanto mudar a temperatura quanto a profundidade,
Existem vários tipos de ponteira, então tem que saber identificar qual é a necessidade do paciente para a gente poder indicar o melhor tratamento, né? A radiofrequência, ela sempre veio como uma tecnologia, como uma das principais tecnologias no tratamento da flacidez, né? O que é o problema da radiofrequência? A gente tem como medindo, hoje os aparelhos eles vão já nos dando a temperatura da pele na hora do ato da aplicação. Só que os aparelhos de radiofrequência até então, a gente usava sempre de fora para dentro, né? No consultório, com anestesia, sem anestesia, na verdade, né? E aí a limitação da temperatura, né? Para não queimar a pele, Isso. A gente precisava usar uma temperatura menor. E aí, mesmo medindo a temperatura de fora da pele, 60 graus mais ou menos, a gente não sabe se a temperatura lá dentro está na temperatura que a gente realmente precisa para o estímulo de colágeno, né? Então a gente precisa de uma temperatura interna ali de 60 graus na derme profunda, onde a gente quer ter o colágeno. Só que a gente não consegue saber se realmente essa temperatura não conseguia, né, chegar na profundidade certa. Então, se a gente consegue com uma ponteira, né, cadê a ponteira do Body Tight, ó? Doutora, vou mostrar. Com uma ponteira, colocar de uma forma interna na pele. E aí... essa aqui é a ponteira Face Tight, tá? Do Body Tight um pouquinho menor, ela tá aqui também. Aqui. Então, o que acontece? Ela é bipolar, ó. Essa ponteirinha aqui vai por baixo da pele, então ela precisa de um furinho, uma incisãozinha para entrar, e essa aqui vai por fora da pele para esquentar. Então nisso, ó, a gente vai tendo temperatura externa diferente da temperatura interna, protegendo a pele de queimaduras, né? Essa temperatura interna, então, vai, usando uma analogia assim, quando a gente pega um bife na geladeira, ela tá bem molinho e comprido. Quando a gente coloca na frigideira, ela diminui de tamanho e endurece. Então é mais ou menos isso que a tecnologia faz na pele. Isso quando a gente faz no tecido, né, no experimental, assim, no tecido de porco, a gente vê direitinho, aquela gordura dissolvendo, amolecendo e retraindo ao mesmo tempo. Os estudos mostram que o Body Tight retrai até 40% a área da pele, né? Então a gente está conseguindo resultados realmente excelentes de retração. Que às vezes era uma consequência ruim de uma lipo grande, né? Porque a gente tira a gordura, mas não está tratando a pele. Então a gente consegue tirar a gordura, diminuir o volume e ao mesmo tempo não deixar aquela flacidez que às vezes piorava, né? Dependendo da lipo, a flacidez às vezes piorava, né? E agora, queixas de umbigo triste pós-lipoaspiração são coisas que a gente acaba não tendo mais, porque a tecnologia estimula colágeno e o umbigo fica super bonito. Isso, então a gente tem um laser mais interno, numa temperatura super controlada, e por ser bipolar, aquela onda eletromagnética ela vai passar por toda a espessura da pele do paciente, e com a parte mais profunda na região onde a gente quer atuar, né? E aí, como é que a gente faz isso? Porque eu me lembro que nos primeiros lasers que tinham de laser lipo, o pessoal fazia o laser antes da lipo, né? Então ali o paciente está deitado, anestesia normal, a lipoaspiração vai acontecer de uma forma normal, só que antes se pegava o laser, tinha o Smart Side da DECA, tinha o Smart Lipo, sempre foi surgindo alguns aparelhos. Quando eu fui para a Colômbia, até num curso que eu fui dar lá, todos os cirurgiões plásticos tinham algum aparelho de laser. Isso já faz uns 6 anos. E hoje no Brasil, que parece engraçado, né? A Colômbia aqui do lado, a gente não dá nada, mas todo mundo já falava em laser naquela época. E o que acontece, assim, quando a gente aplica essa tecnologia no paciente, realmente a gordura acaba ficando líquida. Tanto que a gente pode usar ela tanto antes da lipoaspiração. Antes de fazer a lipoaspiração, a gente pode aplicar essa tecnologia, que também dá retração de pele, e depois limpar essa gordura então, de uma maneira muito mais uniforme. Então, eu lembro que antigamente era assim, fazia o laser para poder fazer e dar efeito na pele, e aí aspirava de uma forma mais leve, porque a gordura vai estar mais fácil de aspirar, com menos trauma, com menos equimose, com maior recuperação, né? Isso. Então isso eu me lembro que antigamente era assim, e aí agora já estão se fazendo como você vai... Aí, atualmente, a gente pode fazer assim também. A não ser que a paciente precise da gordura que a gente vai lipoaspirar por algum outro motivo. Se a gente for enxertar a gordura no bumbum, enxertar a gordura no rosto, ou por acaso corrigir alguma retração de pele ou alguma retração cicatricial que a paciente tenha com a gordura, e a gente precisa retirar essa gordura antes. Se a gordura ficar mais viável antes de passar o laser, que vai desfazer ela. As células do adipócito. É só pensar que a gordura vai ser aquecida, então por isso ela vai ficar líquida, a gente consegue tirar exatamente com muito menos trauma, a recuperação do paciente é muito melhor, a chance de ter irregularidades também é menor. E menos equimose, né? Menos coxos. Uma recuperação melhor. E aí no consultório, o que você consegue fazer em consultório? Assim, o que você consegue, ou no hospital, assim, com anestesia local, o que você consegue fazer com esse aparelho? Olha, existem três ponteiras, né, do Body Tight. Então é a Face Tight, que é para regiões maiores, tipo abdômen, coxa. Existe a Face Tight,
que é para rosto, papada, e existe a Morpheus, que é uma radiofrequência agulhada, então ela não vai na profundidade, ela só externa, ela vai então só atingir camadas da derme, então melhora aquelas ruguinhas finas que a gente tem, aquela atrofia dérmica, é bem legal para fazer ela para celulite no bumbum, porque melhora muito o colágeno da região glútea. Os meus pacientes não precisam disso, meus pacientes para complementar. Então, assim, essas 3 ponteiras, elas podem ser utilizadas em diferentes partes do corpo. Qual que é o limitador? No mesmo dia, né? A mesma no mesmo dia. Qual é o limitante de fazer no consultório? A gente, em consultório, por segurança, faz somente áreas pequenas, por causa da questão do anestésico, por segurança do paciente. Pacientes que queiram fazer mais áreas, por bem, a gente faz com sedação, que nem uma sedação de endoscopia no hospital, com acompanhamento anestésico. Aí sim a gente precisa. Pega e faz o rosto todo, o corpo todo, né? Aqui a gente consegue fazer papada, um braço, às vezes um interno de coxa, a gente consegue fazer aqui. Então, no hospital, limpa a gordura que precisar. Na verdade, se não vai usar a gordura, você passa ele antes, limpa depois. Isso. Face usa a ponteira menor, corpo usa a ponteira maior. E depois de feito o laser lipo, feito a lipo, ainda pode-se fazer o Morpheus em cima de toda a região. Geralmente a gente faz para melhorar os resultados. Que a gente estimula colágeno na profundidade, então aquelas travezinhas que seguram a pele junto à musculatura estão estimuladas pelo Body Tight, e a gente estimula também a derme e a pele com o Morpheus. Que dá para fazer no consultório também. Que dá para fazer no consultório. E qual a profundidade que vai essa agulha do Morpheus? Até 8 milímetros de profundidade. A gente para corporal usa 8, para face vai usar... Isso. Uma das grandes vantagens, dos grandes tratamentos que a gente consegue fazer com Morpheus, que os pacientes têm gostado bastante, é tratamento de hiperidrose. Porque como ele chega numa profundidade que ele acaba destruindo a parte sudorípara da axila, os pacientes estão tratando hiperidrose axilar. Que é o que a gente faz com o aparelho do Miradry também, né? Que é um aparelho que a gente tem, que é um aparelho específico para hiperidrose, né? Nos Estados Unidos tem centenas deles, o pessoal faz muito lá, que ele cozinha a glândula, tanto a apócrina quanto a écrina, tanto a do suor quanto a do cheiro. E essa glândula ela não se reproduz. Então o que a gente consegue matar da glândula apócrina e écrina, a mesma coisa da gordura, né? O que a gente consegue matar da célula gordura, ela não volta. Claro, a gente vai comer a célula remanescente, ela aumenta de tamanho, mas o que morreu, morreu, né? E acaba sendo um tratamento definitivo. E aí tudo é descartável. Cada ponteira. Por isso que único, né? É bom o paciente assim, ter certeza quais são as áreas que ele quer fazer. Porque essa ponteira, ela é utilizada em um paciente só. E aí, abriu a ponteira, pode passar em quantas áreas quiser, mas a gente não pode guardar ela para passar depois. Então, isso tem um custo, né? Então, isso, que varia. Então, você vai usar uma ponteira no rosto inteiro, o custo é o mesmo. No corpo todo, o custo é o mesmo que se for fazer só no braço, só na perna. Então, às vezes é bom pegar, abrir e fazer tudo, passar em tudo. Aí, se for abrir duas, o custo da ponteira que é um custo maior. Além do custo da cirurgia. Mas a grande vantagem é assim, a gente fala que bioestimuladores de colágeno aumentam ali 8 a 9% o geral de colágeno que tiver na região. E a tecnologia do Body Tight, por estudo histológico, se mostrou aumentar 40% na quantidade de pele. Né? Retrai bastante. Isso é ótimo. E quanto tempo a mais de cirurgia a gente demora para passar o laser antes da limpa, assim? Tempo cirúrgico? 1 hora nas costas e 1 hora na região anterior. E o Morpheus é rápido? Aumenta uma meia hora de procedimento. Então, às vezes, 2 horas e meia de cirurgia a mais em função da tecnologia. Porque a gente precisa que ela alcance uma temperatura e ela entregue uma energia. Então, essa entrega não depende do cirurgião, mas sim da máquina. Então, aumenta realmente pelo menos 2 horas e meia de cirurgia. Ótimo. Se a gente consegue ali associar tudo, então a gente tem conseguido resultados incríveis, né? Até a gente encaminhou para um congresso que vai ter no final de semana, paciente com 50 anos, mais jovem do que ela com 40, né? Além de mais harmonizar, mas misturando tudo, associando as tecnologias, né? Por isso que é legal esse tratamento, essa coisa multidisciplinar que a gente tem na clínica, né? A gente tem desde o nutrólogo, para fazer a perda de peso, a reposição hormonal, vitaminas, sais, enfim. A cirurgia plástica, que acaba sendo para os pacientes mais cirúrgicos, que acaba sendo aquele paciente mais, né, que necessita de uma cirurgia, mas muitas das pacientes nem chegam a precisar da cirurgia, né? E nem mesmo usando tratamentos um pouco, que a gente chama de minimamente invasivos, que são tratamentos que a gente faz com anestesia local. Então, se a gente consegue associar lá Gold Incision no bumbum, um bioestimulador de colágeno no bumbum, mais um Morpheus no bumbum, mais um laser lipo no culotezinho,
mas aí acaba com o resultado, esses resultados fantásticos que a gente sempre tem que lembrar que o envelhecimento é em camadas e os nossos tratamentos também tem que ser, né? Então é pele, gordura, musculatura, tudo isso tem que ser estimulado. E assim, com a parte de hormonoterapia e academia, os pacientes conseguem tratar bem a parte muscular e até diminuir um pouquinho de quantidade de gordura. Mas depois de uma idade é muito difícil. Né? Isso. Então, pele precisa ser com estimulador de colágeno, tecnologias, não adianta. Só se cuidar em casa não vai conseguir tratar a flacidez. Eu sempre falo, não tem um tratamento melhor do que todos para tudo, né? Cada região é um tratamento, na verdade cada região é uma associação de tratamento e cada paciente vai ter a sua associação própria conforme a avaliação. E aí a gente consegue oferecer ao paciente realmente tratamento eficaz, né? Porque o que a gente vê muitas vezes é isso, são clínicas, pacientes frustrados, cansados de tratamento sem resultado, o pessoal promete, vamos fazer ácido hialurônico para volume de bumbum. Até hoje eu não vi nenhuma paciente feliz com ácido hialurônico, nenhuma. Acaba todo mundo aqui de volta. E aí acabam, né? Então assim, ou fazem alguma coisa que vai dar certo, que realmente, ou eu sempre falo para os médicos que trabalham na clínica, ou a gente oferece para o paciente alguma coisa que tem resultado realmente efetivo, ou não faz. Não tem porque ficar fazendo tratamento sem ter resultado, colocar o paciente em risco em busca de um retorno financeiro. O retorno financeiro sempre tem que ser consequência de um bom resultado, né? Verdade, isso aí. É que daí, na verdade, não existe melhor propaganda do que boca a boca, paciente para paciente. E aí acaba que é por isso que as agendas estão como estão, assim. Então. E a gente consegue fazer um laser desse quando? Eu quero fazer em mim. No flanco, né? Flanco. Fazer tudo. Amanhã de manhã a gente então vai fazer a live fazendo o body tight no da Chacru. Vai nada. Eu tô fora. Eu morro de medo de agulha, só nos outros. Só nos eu outros. também morro de medo de agulha, mas tô louco pra fazer no corpo inteiro pós-gestação. Nós vamos deixar esse vídeo no YouTube, a gente está abastecendo o canal do YouTube, vamos deixar na publicação da clínica da doutora Luciene no meu, então quem entrar no meu ali, quem está aqui no meu, é bem fácil de encontrar a doutora Luciene ali, ela atende todos os dias aqui na clínica, faz inclusive produtos preenchedores, absorvíveis, permanentes e muita cirurgia. Não sei se a Yara quer perguntar alguma coisa. O pessoal está com dúvidas sobre a sedação e também sobre as associações dos tratamentos e sobre LED e body tight, sobre a relação entre esses dois. Também quem faz lipos pode fazer o body tight. Uhum. Então assim, o body tight ele pode ser associado à lipoaspiração e hoje em dia, como é uma tecnologia relativamente nova no Brasil, muitas pacientes que já fizeram lipoaspiração hoje em dia vêm para fazer somente o body tight, justamente para tratar essa flacidezinha de pele que ficou depois da cirurgia. Então, quem já fez lipoaspiração pode sim fazer o body tight. Então, o que se fala relacionado ao body tight e a lipo HD, a lipo LED? Quando a gente vai fazer a lipo LED, a gente tira realmente bastante componente de gordura. E a pele por si só fica mais flácida. Para ter um resultado melhor de definição muscular, que a gente quer com a lipo LED, é muito bom associar o body tight e a gente faz principalmente nas regiões que a gente quer mais retração, porque a gente consegue um resultado melhor de definição da lipoaspiração. Principalmente, porque o que eu vejo às vezes nos pacientes? O paciente jovem, essas lipo de alta definição fica muito legal, né? Consegue fazer o six-pack dele fica fantástico. Agora, quando o paciente tem uma certa flacidez, né, um paciente de mais idade, de 50, de 60 anos, a lipo HD não fica com resultado esteticamente bom. Por causa da flacidez de pele. Porque acaba que, como os gominhos não são os gominhos, o gominho ele é na pele, né? A gente acaba deixando aquela pele, com aquele jogo da velha ali na pele, dependendo da flacidez da pele, o gominho não fica estético, né? Então, sim, não é para todo mundo. Agora, se o paciente tiver, independente de 50, 60 anos, mas não tiver a flacidez, a lipo HD fica legal. Mas paciente com flacidez, a lipo HD não fica legal, né? A gente fica, mas a lipo HD fica meio assim, né? O paciente mexe, o gomo mexe junto, né? Desce. Então é diferente do paciente que tem o gomo real, que sempre é a melhor opção, né? Vai malhar o gomo real, limpa bem, que o gomo real vai aparecer, né? O gominho do músculo realmente. E aí a gente fala que isso aí é a lipo de média definição, que a gente tira a gordura de uma maneira uniforme, a gente aplica o body tight nas zonas de maior retração. Que daí retrai ali em cima. E aí a paciente tem que se comprometer em trabalhar o músculo, porque é como se tivesse um edredom antes de gordura e o músculo embaixo, e a gente deixa um lençolzinho com o músculo embaixo, aí o músculo consegue aparecer, que daí é a lipo de média. E esse é sempre a melhor opção, porque o músculo real muito do paciente mais natural, apareça, resultado a longo prazo. E não no formato na pele, na gordura, né? Não no colchão, assim, no músculo. No colchão, no cobertor. Existe uma idade, uma faixa etária certa para fazer esse tratamento?
O Body Tight ele é para tratar flacidez. Se a paciente tiver flacidez, tiver uma boa reposição hormonal, ela tem um bom resultado. Pacientes que têm mais idade têm resultado, mas o resultado não é tão bom quanto os pacientes mais jovens. Ele varia, né? A mesma coisa a gente vê no bioestimulador de colágeno, no Sculptra, no PMA, a gente percebe que tem pacientes que a pele melhora mais do que outros do mesmo produto na mesma região. A resposta costuma ser proporcional à parte hormonal da paciente. A capacidade de cada um de formar o colágeno. E qual que é o tipo dessa sedação? Aí a sedação é com acompanhamento anestésico de um médico anestesista. E aí isso é individualizado. Cada paciente a gente vai ver se tem problemas de saúde, se não tem, e aí o anestesista mesmo que escolhe junto com o paciente. Pode ser anestesia inalatória, pode ser endovenosa. Aí vai, cada caso é um caso mesmo. Não sei se é referente ao tratamento, mas uma paciente falou aqui que as pessoas mais velhas ficam com o umbigo triste. Não sei se tem uma relação. Então, o umbigo triste, na verdade, é pelo excesso de pele acima do umbigo e pela flacidez. Então, o Body Tight ele é excelente para tratar essa flacidez. Para evitar, né? Tentar evitar, ou minimizar, enfim. Mas a ideia é essa. Né? A Silvana falou que o Shakura é hilário. Deu uma risada. Várias pessoas também perguntando sobre PMMA e preenchimento e ácido hialurônico, que já não é a pauta para hoje, né? Mas uma pergunta muito frequente que a gente tem, né? E que a gente afirma e faz, já testou, são os lasers, todas as tecnologias, todas as injeções, tudo em cima de PMMA que... Nós estávamos conversando sobre isso, a gente de repente vai escrever até um trabalho, porque a gente se mostrou a estabilidade do produto em relação à utilização dessas tecnologias, né? Então existe sim segurança. O paciente precisa saber... A gente já sempre fez, né? Tudo em cima de quem tem PMMA. Independente de faz PMMA no rosto, a doutora já fez lifting facial, a doutora já fez laser, a doutora já fez body tight, a gente já faz vela shape, a gente faz injeção. E a gente nunca teve problema com isso. Claro, cada procedimento tem seu risco. O lipo tem seu risco, o laser tem seu risco, a injeção tem o seu risco. Mas a gente nunca viu nenhuma interação com o PMMA, que essa é uma dúvida que a gente pode falar. Tem peculiaridades do procedimento, mas é uma coisa que é só procurar um profissional que esteja acostumado. Tem uma pergunta aqui sobre quantas sessões são necessárias, vocês falaram? Aí, realmente, o caso é individualizado. Geralmente, a ponteira Morpheus, que é aquela da radiofrequência agulhada, são 3 sessões. Mas o Body Tight, Face Tight, geralmente uma sessão o paciente já consegue o resultado que ele quer. Eu sempre falo para o paciente, né? Não tem que ser uma coisa matemática, né? É 3, é 7. Esses protocolos que a gente vê de fabricante, é bem comum a gente fazendo conforme cada paciente, né? Não precisa ser uma coisa que nem antibiótico. Antibiótico sim, vai tomar aqueles dias certinho, naquele horário. Antibiótico tem que ser certinho. Os aparelhos não precisam ser certinho. Uma hora faz uma hora faz outro. Tem uns que é de 6 em 6, outros mas de 8 em 8. Tem que seguir, né? Aqui a gente não precisa, é um efeito cumulativo. Você vai fazer 2 sessões, vai ter o dobro do efeito do colágeno, fazer 3 vai ter o triplo. Então assim, faz uma. E a gente sempre gosta de não fixar numa metodologia só, né? Então uma hora ele vai fazer um ultrassom microfocado, outra hora ele vai fazer um body tight. Os casos são individualizados, né? Uma hora ele vai fazer um bioestimulador de colágeno. Então, né, o protocolo a gente vai montar em cada paciente. Quanto tempo depois da lipo pode fazer o body tight? Pode fazer na cirurgia, ou então a gente espera pelo menos 6 meses do procedimento. Então, e de resto o pessoal quer saber se vai estar disponível nas outras clínicas da Aleger. Isso, a doutora tem feito aqui em São Paulo, né? A gente tem a doutora Ludmila lá no Rio de Janeiro, que está avaliando a possibilidade, mas às vezes, eventualmente, a doutora Luciene até pode organizar, né? A gente fazer uma agenda, a doutora Luciene vai lá e faz lá também. Pode ser. Passa um final de semana lá, operando, não de férias, operando. Ela vai querer ficar na praia, ela vai querer ir pra lá sexta, sábado, domingo, trabalhar só na sexta e trabalhar sábado, domingo. Eu sou a única funcionária daquele que trabalha sexta, sábado, domingo. Sônia Maria falou que a equipe é maravilhosa. Obrigada. Alguns elogios aqui e é isso. Obrigado. Então a gente tem feito isso meio que no susto, né? Nós não programamos, ela estava livre, eu estava livre, vamos lá fazer uma live do Body Tight, porque tem muito paciente perguntando. E é um tratamento que mesmo sem divulgação os pacientes têm vindo muito, né? A doutora Luciene tem feito bastante, assim. A gente vai fazer um videozinho mais elucidativo também depois para vocês e aí a live fica para deixar curiosidade. Isso. Obrigado, Tom. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite.